Fala, povo! Chegamos! Mais um Impacto começando. Estamos aqui para quê? Para impactar a sua vida. E como é que nós recebemos esse impacto? Através das Sagradas Escrituras. Eu quero começar dizendo, se você por acaso nos acompanha pelo YouTube, para que você nessa hora se inscreva no nosso canal, para que você curta esse vídeo, para que você comente algo aqui nas descrições do vídeo e também compartilhe para que outras pessoas possam receber. Hoje nós vamos entender a respeito de Paulo e Pedro, o Pedro e Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Então, tem muita coisa boa para que nós possamos receber mistérios que estavam ocultos, mas que eu creio que está chegando a hora, chegou a hora de Deus revelar a você que tem acompanhado. Nós vamos continuar crescendo na graça do conhecimento. Eu sempre falo isso porque cada programa é uma escada, é um degrau que nós vamos subindo e cada vez que nós subimos esses degraus, nós estamos aprofundando, estamos conhecendo mais das Sagradas Escrituras. Então que você possa sempre estar aqui comigo conectado, não perca nenhum dos nossos programas, porque isso tem sido algo que tem vindo direto do trono de Deus para a sua vida. E hoje eu quero continuar dentro dessa história, desse estudo que nós estamos desde o início, praticamente, do impacto. Nós estamos estudando a questão da lei e a questão da graça. São duas alianças, dois pactos, e nós estamos entendendo que a lei, ela não vigora mais. Já trouxe aqui várias passagens, vários estudos onde diz, o apóstolo Paulo fala aqui, a lei caducou, que a lei agora ela não está mais operante e que agora vigora uma nova aliança, que é a aliança da graça de Deus. Vimos nos últimos programas que temos agora Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, aquele que será para todo sempre, que ele veio agora trazer sobre excelente promessa. Agora a graça, essa dispensação é um pacto de melhores e superiores promessas. Promessas essas que chegam na sua vida, que chegam na sua casa através da bênção. É isso mesmo. Jesus Cristo, no momento da crucificação, na troca de sacerdócio, como já estudamos, ali nós tivemos vários benefícios. Um deles é a bênção de Abraão, que chegou até nós através do sacrifício, do sangue vertido na cruz. Agora nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, eu começo dizendo que você é um abençoado. Eu sei que nesse tempo as pessoas não têm dito isso. As pessoas têm falado, olha, você é uma pessoa do mal, você é ruim, você é sanguinário. O mundo tem essa palavra, né? Você é caluniador, você é isso, você é aquilo. Mas a Bíblia diz que você tem uma identidade espiritual. E na identidade espiritual, nós somos abençoados, somos eleitos, somos escolhidos, somos pedras vivas, somos um povo, diz a palavra, de propriedade exclusiva de Deus. O que é isso? Isso faz parte daquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então, se a Bíblia diz, se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, você tem que crer. E você tem que crer tendo os olhos iluminados, entendendo todo esse contexto. Estamos, como eu disse, no meio da lei e da graça e hoje vamos entender como que Pedro teve um papel ali fundamental, qual foi esse papel de Pedro e também o papel do apóstolo Paulo, como é que foi esses dois apóstolos pregando, trazendo, contando a história de Cristo, enfim, o Evangelho. Eu quero que você possa comigo se aprofundar nesse estudo. E para isso eu começo lendo o que o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 16, 25 e 26, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Olha a ousadia do apóstolo Paulo. Repare que ele fala, o meu evangelho. Porque você sabe que Paulo recebeu de Cristo, ele foi levado ao terceiro céu, ele diz, não sei se em sonho ou no corpo ou fora do corpo, enfim, ele recebeu palavras inefáveis. Ele recebeu da boca do justo. E agora ele traz o evangelho, ele diz, o meu evangelho. Mas ele continua dizendo, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Olha só, aqui aparece a palavra mistério. Então, quais são esses mistérios? São os mistérios que a cada impacto tem um revelado, que Deus está revelando a você. Eles estavam ocultos desde os tempos eternos, mas, como dizem em Eclesiastes, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu creio que é o tempo de você conhecer a revelação destes mistérios. E a palavra continua dizendo no 26, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Então a Bíblia diz que chegou a hora de conhecer.
Chegou a hora de você conhecer. Por isso, mais uma vez eu falo, pegue a sua Bíblia para que você possa conferir coisas espirituais com coisas espirituais. O que nós estamos vendo aqui hoje é que é impossível ler a Bíblia, olhar para as Sagradas Escrituras, e é impossível você deixar de reparar na questão da centralidade da nação de Israel. A nação de Israel era o povo eleito de Deus, o povo de Deus ali, né? Os judeus da eleição. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, não tem como nós não enxergarmos essa questão, a centralidade da nação de Israel, nesse plano de redenção que Deus desenvolveu desde o início da história do homem aqui na Terra. Existe um plano, o plano da redenção. E nós vemos, e claramente a palavra fala aqui de todas as nações, mas nós entendemos que tem um povo eleito. E nós vamos entender agora como que nós nos relacionamos com esse povo eleito. Então, no Velho Testamento não havia confusão. Por quê? Porque Deus tinha só um povo, como nós acabamos de falar, o povo de Israel, o povo eleito. Deus tinha só um instrumento para chegar aos seus objetivos. Ou seja, a produção de um livro sagrado com a sua palavra escrita, com a vontade de Deus, onde estaria ali estabelecido um modelo que era visível. Então, Deus estava estabelecendo um modelo visível do seu reino e a formação de uma nação onde que essa nação ela pudesse trazer ao mundo o Salvador de todos os eleitos e predestinados de todas as nações. Então a Bíblia fala de todas as nações, existem eleitos, existem pessoas que foram predestinadas por Deus em todas as nações. Nós não sabemos quem são. A nossa obrigação, a nossa parte é pregar o Evangelho. Por isso nós estamos aqui no YouTube, por isso nós estamos aqui através da TV Milagro, no satélite, levando isso para milhares de lares, porque nesses lares, nas nações, existem pessoas que são gentias, pessoas que são predestinadas, pessoas que fazem parte da eleição. E como é que elas vão conhecer a Jesus? A graça de Deus? Através da pregação, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então estamos aqui pregando para que os gentios predestinados possam ouvir a voz do bom pastor, reconhecer a voz e seguir essa voz. Então qualquer pessoa de outra raça ou de outra origem que quisesse, voltando agora ao novo pacto, quisesse servir ao único Deus verdadeiro, o que ela tinha que fazer ali? Ela tinha que, através do povo escolhido, tinha que se juntar, tinha que pegar os preceitos e se fazer como um judeu, mesmo não tendo o sangue israelita na veia. Então, no tempo ali da lei, uma pessoa que não era hebreu, um homem, uma mulher, enfim, uma hebreia, tinha que fazer dos preceitos, tinha que, enfim, se misturar com o povo e passar a viver os hábitos ali do judaísmo. Nós temos na palavra de Deus alguns casos onde pessoas viveram dessa forma. Eu me lembro da Raabe, né, e também de Ruth, mulheres que não eram hebreias, mas que passaram ali a viver também debaixo de toda a lei, debaixo de todos os preceitos dos nossos irmãos judeus. Então, Deus, ele cumpriu a promessa feita a Abraão quando ele estabeleceu com ele e com a sua descendência uma promessa. E Deus, ele cumpre essa promessa. Porque Deus, ele é um Deus de aliança, mas ele é um Deus que ele... Diz a palavra, é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele dito, ele não cumprirá. Tendo ele falado, ele não vai fazer. Então Deus, ele cumpriu a sua aliança a Abraão. Eu quero que você veja o que diz em Gênesis, lá no início, diz em Gênesis 13, 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. No 2 fala assim: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Então, a palavra de Deus traz aqui no contexto, né? Deus deu uma ordem para Abraão, Abraão ouve essa voz, e a promessa diz a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias seriam benditas através de Israel. Nós estamos vendo aqui um pedaço da história, né? Todas as famílias seriam benditas. O que era isso? Isso era a promessa de Deus. Então, essa era a promessa. Deus, ele enviou, por meio da nação de Israel, o Messias que foi prometido, para que por meio da fé nele, no Messias, por meio de crer em Jesus Cristo, todos os predestinados para a salvação fossem salvos e benditos. Eu estou fazendo aqui um contexto, iniciando para que você possa entender onde vai entrar Pedro, onde vai entrar Paulo em toda essa história. A palavra de Deus diz em João 1,11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Então, Jesus ele veio para aqueles que eram dele, para o seu povo, mas os seus, o seu povo, que povo é esse? O povo de Israel, os judeus, não o receberam. E aqui nós temos que entender, porque isso faz parte de um plano, de um desígnio de Deus, para todo esse contexto que nós vivemos até os dias de hoje, trazendo na história o povo judaico, trazendo o povo gentil, e isso chega até a sua vida. Isso aqui faz parte do plano de Deus na sua vida, por isso, preste atenção. Olha o que diz também a palavra em Atos 4:11, diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Jesus, ele foi rejeitado pelos construtores, mas diz que ele é a pedra angular. O que é isso? Ele é a base. Nós acabamos de ler. Então, Jesus, ele é a base das nossas vidas. Jesus, ele é a base do cristianismo. Afinal de contas, o cristianismo só existe por conta de Jesus Cristo. A palavra acaba de dizer que Jesus veio para um povo, mas esse povo rejeitou. Que povo foi esse? Você sabe, os judeus. Então Israel rejeitou o próprio Messias. Ou seja, Israel falhou em cumprir a sua missão. A missão deles era receber o Messias. E quando esse Messias veio, por um desígnio de Deus, diz que Deus endureceu o coração deles. Como eu disse, era um propósito. E você vai entender daqui para frente esse propósito. Essa missão falhou, eles não receberam, pelo contrário, eles rejeitaram o Messias, o Salvador. A pergunta que vem agora, qual a missão que tinha Israel como povo de Deus? Qual que era a missão deles como povo eleito? Então, era ser um instrumento de Deus por meio do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque essa era a promessa a Abraão. E os judeus, eles estavam ali na linhagem, né, de Abraão, Isaac e Jacó. Então, os judeus dessa linhagem abençoada e bendita tinham essa missão, trazer a manifestação, sabe, através da vida deles, a bênção para todas as famílias da terra, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo prometeu ao pai na fé, nosso pai hoje também na fé, mas pai do povo judeu, Abraão. Então, Deus, ele ratificou a promessa da salvação usando quem? Profetas do Velho Testamento. Então agora nós vamos entender o que os profetas do Velho Testamento também muitos profetizaram. Eles profetizaram várias palavras, profecias, mas ratificando a mesma promessa que Deus havia feito a Abraão. Então quero que você confira comigo o que diz em Isaías, um profeta muito conhecido. Isaías 43:8 em diante diz assim: traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. No 9 ele fala assim: todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-vos ouvir as perdições antigas? Olha a pergunta ao povo. Apressem-te as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. No 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então Deus aqui mostrando a sua soberania. Antes dele não teve nenhum Deus, depois dele não haverá outro Deus. Ele é o único soberano, suficiente, ele é o nosso Deus, Pai de amor bondoso. E aqui ele está mostrando através do profeta a soberania, o poder, a glória e a majestade que Deus tem, que está sentado em um alto sublime trono. E ele continua dizendo no 11: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Olha só, fora de Deus não há Salvador. Então quando Jesus vem, ele vem e diz a palavra que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós cheio de graça e verdade. O que é isso? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo habitou entre nós, Jesus era Deus. Então não há outro Salvador, Deus nos contradiz. Então aqui o profeta já estava anunciando o que viria a vir lá na frente. E ele diz no 11, mais uma vez: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então Jesus está em Deus. Jesus e Deus, eles são um só. Jesus é Deus. Isso é revelação de Deus para a sua vida. Vamos juntos. No 12 ele fala assim: eu anunciei a salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E termina no 13 dizendo assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus está deixando muito claro, e aqui não tem como nós querermos como criatura discutir com o Criador. Deus está deixando muito claro
que ele iria se manifestar como um Salvador. Você viu? Não há fora de mim um Salvador. O que Deus estava dizendo? Eu sou soberano, não há Deus antes, não há Deus depois. Ou seja, quando Jesus vem, é o próprio Deus ali se manifestando como Salvador. E o povo não aceitou. Por quê? Porque fazia parte de um desígnio de Deus. Deus deixou claro que o povo não iria aceitá-lo. Deus endureceu o coração do povo que era dele para que você, gentil, para que eu fosse alcançado, fôssemos comprados, adotados e fôssemos feitos também herdeiros da promessa. Estamos entendendo isso desde os últimos programas. Então, a partir da nova aliança, e especificamente agora, a partir da revelação do Evangelho da Graça de Deus, através do grande pregador, você sabe quem foi ele? O pregador em graça, aquele que pregou aos gentios, o apóstolo Paulo, a situação agora ela vai mudar radicalmente. E você precisa entender que isso é uma história, mas que nessa história existem os princípios, existem os desígnios de Deus. Então eu quero que você entenda agora o tema central do nosso programa de hoje. Onde que entra Pedro, onde entra Paulo? E eu fiz essa introdução para que você entenda agora, porque havia ali os profetas, junto com Pedro, os profetas que andaram com Jesus, que viveram com Jesus na carne e que depois foram ali para pregar aos judeus. E depois Deus, lá na frente, levanta um outro profeta que não andou com Cristo no tempo de carne, que foi Paulo. Você sabe a história dele? Foi ao terceiro céu, recebeu coisas inefáveis da boca do justo, enfim. E Paulo, ele traz agora uma palavra, ele traz o evangelho, segundo Paulo, o único evangelho, a graça de Deus, e ele anuncia isso aos gentios. Então vamos entender agora, Pedro e Paulo. E para entender isso, você precisa saber que Pedro, ele fez o quê? Ele usou as chaves do reino para abrir a porta aos gentios. Então Pedro, ele pegou as chaves do reino e ele abre as portas para que você e eu, gentios, pudéssemos entrar aonde? Na casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Eu vou para o final falando para você um pouco a respeito desse italiano. Olha só o que diz a palavra de Deus. Atos 10, 1 em diante. Eu vou ler aqui alguns versículos, você acompanha com a sua Bíblia para que você possa entender todo esse contexto. Mas vamos entender aqui agora que Pedro abriu as portas para que Paulo pudesse pregar o evangelho, a graça de Deus. Veja só o que diz no verso 1. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião, da corte chamada italiana. Cornélio não era judeu. Cornélio era um italiano, para a gente começar a entender a história. No segundo ele diz assim: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e o que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então a Bíblia diz aqui que esse Cornélio, eu não vou ler todas as passagens, mas ele diz que ele teve um sonho com Deus, e aqui depois você pode entender todo o contexto, e que Deus mandava ele chamar um tal de Simão Pedro. Deus começa a revelar a Cornélio: você precisa chamar um tal de Simão Pedro. Ao mesmo tempo, Deus já estava trabalhando no coração de Pedro. Todo esse desígnio, todo esse propósito. Isso aqui é a perfeição de Deus. E continua dizendo assim: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, conforme eu disse que ele teve essa inspiração de Deus, que tem por sobrenome Pedro. Então ele estava chamando agora Pedro para iniciar uma obra dentro da sua casa. Cornélio, levantado por Deus, inspirado por Deus, a procurar esse tal de Simão Pedro para iniciar uma obra dentro da sua casa. No 6 diz assim: ele está hospedado com Simão, outro Simão agora, curtidor, cujo residência está situada à beira-mar. No 22 diz assim: então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Olha só que coisa maravilhosa, a perfeição de Deus aqui. Deus colocou no coração desse homem um desejo e toda essa obra começou a ser realizada. Então Deus, ele deu uma visão a Cornélio e ao mesmo tempo, como eu disse, ele dá a visão a Cornélio, ele também trabalhou no coração de Pedro para que toda a história, para que todo o desígnio fosse cumprido. No 24 diz assim: no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Então aqui começa a igreja de Cristo. Aqui começa, na casa desse italiano, que a igreja gentílica começou. Olha o plano de Deus. Deus pega esse tal de Cornélio, um italiano, coloca um sonho, um desejo, ele chama Pedro, Pedro vai, inclinado por Deus, e ele abre as portas ali para que a igreja comece. Aqui não está falando de um judeu, está falando de um italiano. Então a igreja gentílica, porque gentios tem ao redor de todo mundo, em todas as nações, povo predestinado por Deus, que não é judeu, para ouvir. Lembrando que eu fiz toda aquela introdução para você entender que Deus, ele endureceu o coração
do seu povo, dos judeus, para que agora os gentios fossem alcançados. Então, no 34 diz assim a palavra de Deus: falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então aqui Pedro ele começa a receber a revelação de Deus. Aqui Pedro começa a receber a revelação de que agora também existia um outro povo. Ele diz, Deus não faz acepção entre os seus. Então ele foi chamado para pregar para os judeus, mas agora Deus começa a trabalhar no coração dele, dentro da casa de Cornélio, que Deus não fazia diferenciação entre os seus filhos. Deus não faz acepção entre os seus filhos, entre os seus filhos amados, entre os seus povos. Então a palavra de Deus diz que ele estava usando essas chaves, como eu disse no início, as chaves do reino. Ele estava usando as chaves do reino para abrir as portas para que agora Paulo, e você vai ver a história, pudesse entrar e pregar a palavra de Deus, a graça, o evangelho, a nova aliança. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então eles se admiraram. Olha só que coisa maravilhosa. Eles se admiraram, pois os gentios também estavam crendo agora. Os gentios também agora estavam sendo cheios do Espírito Santo. Eles estavam ali tendo experiências sobrenaturais, falando em línguas. Ué, mas isso não era para os judeus? Não, agora existia um novo povo que também estava tendo experiências com Deus. É na casa de Cornélio que começa agora um povo que não era judeu a ter experiências com Deus. Mas foi Paulo que trouxe a palavra aos gentios. Foi o apóstolo Paulo que pregou para os gentios. E você vai ver isso, porque Pedro, ele abriu as portas para que os gentios pudessem ali ter direito à salvação, para que eles pudessem ter direito a ouvir a palavra de Deus, a nova aliança. Só que foi Paulo que começou a pregar. Então a gente está vendo aqui que Pedro teve um papel importante agora na conversão dos gentios. Mas Paulo foi o apóstolo dos gentios. Pedro, o que ele fez? Pedro abriu as portas ali, né, como nós vimos, para entender que os gentios teriam também direito agora à salvação, que havia uma nova aliança e que ele só conheceria essa nova aliança lá na frente depois de andar com Paulo, e você vai entender isso nos próximos programas. Mas eu quero finalizar falando para você que Paulo foi enviado para pregar para os gentios. Olha o que diz em Gálatas 2, 7, 8. Diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, então você sabe que o evangelho da incircuncisão não é o evangelho da circuncisão. O da circuncisão é o dos judeus. O da incircuncisão é o dos gentios. É a graça de Deus. E ele continua dizendo: o evangelho da incircuncisão me fora dado como a Pedro o da circuncisão. Então, Pedro recebeu o ministério da circuncisão. O que é isso? Judaísmo. Falar para os judeus. Paulo recebeu o ministério da incircuncisão. Ele está dizendo, me foi dado esse evangelho. Para quem? Para os gentios. E aqui nós precisamos entender que Paulo, ele foi enviado para pregar o evangelho da incircuncisão. Pedro, ele foi enviado para pregar o evangelho da circuncisão. E aqui tem a clareza de que Pedro tinha um papel e Paulo outro papel. Pedro e os outros apóstolos, eles pregariam para os judeus dentro de uma aliança que eles estavam ali vivendo. Mas depois da revelação da graça de Deus, Deus levanta Paulo, depois da nova aliança, para pregar agora para quem? Para os gentios predestinados, aqueles que nessa aliança vivem por fé. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, entender o contexto de que agora nós temos que beber da fonte da nova aliança, porque a lei caducou. E Deus levantou agora um novo apóstolo, para que nós pudéssemos receber o dom da graça. E nós cremos agora através da fé. A palavra continua dizendo no 8, pois aquele que operou eficazmente com Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, Pedro era para a lei e Paulo era para a graça. Isso que está falando a palavra de Deus. Pedro, ele teve a sua eficácia, mas agora Paulo, ele também tem um chamado, ele também tem um propósito para pregar para os gentios. Então, Pedro estava falando da circuncisão e Paulo falando da incircuncisão. E eu quero finalizar lendo com você o que diz 2 de Pedro 3,14, que diz assim, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis.
E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O que é isso? Aqui é Pedro deixando claro que Paulo teve uma sabedoria que também foi dada. Ele aqui meio que, sabe, dando a mão à palmatória, como diz assim, né? Realmente, esse Paulo aí, ele tem algo de Deus, uma sabedoria. E olha o que ele finaliza dizendo, no 16... Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Você sabe que até hoje o povo da lei, o povo de Deus, acha difícil entender as coisas que Paulo fala, mas você já não acha mais difícil, porque você está tendo essa revelação, você está tendo esse entendimento da parte de Deus. Essas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. E ele finaliza dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É Pedro quem fala essa frase que nós usamos hoje como base do nosso ministério. Antes crescei na graça e no conhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu cheguei ao final desse programa, o tempo voa e eu creio que aqui hoje você recebeu grandes ensinamentos de Deus. E eu quero finalizar dizendo que o próprio apóstolo Pedro, o da circuncisão, tendo ali o entendimento de quem era Paulo, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento. Minha missão aqui é trazer a revelação da graça de Deus. É sempre um prazer, é sempre uma alegria eu poder a cada impacto trazer para você aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Que você possa nos contatar através do nosso site www.cristovive.com.br. Temos as nossas redes sociais. Se você está pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo. Nós também estamos no Instagram, estamos também no Facebook, é só procurar como Cristo Vive SP e você continue aqui comigo crescendo sempre em graça e conhecimento. Alguns podem também mandar, e se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade de nos conhecer ainda mais de perto, mande um WhatsApp para o nosso telefone 11 9 3226 6916. Eu sempre digo isso, você está em São Paulo, quer nos conhecer, estamos no bairro do Brooklyn e será um prazer receber você. Nosso endereço é Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, bairro do Brooklyn. Estamos perto da estação de trem e também do Morumbi ali do metrô Brooklyn. Você pode vir aqui nos conhecer, vai ser um prazer. E eu finalizo dizendo a você, o amor resgata e a graça transforma. Até o próximo impacto, estamos juntos, estamos só começando a boa obra de Deus em nossas vidas. Graças e paz a todos, tchau!